Olá, sejam todos bem-vindos ao Cases e Causos, podcast da BMRA. Eu sou Daniel Escobar e a partir de agora a gente vai revisitar grandes cases e ouvir causos deliciosos ligados ao agro, ao marketing e à comunicação. Para fazer isso, eu estou hoje aqui com o Ricardo Nicodemos. Não é mesmo, Nicodemos? Verdade. São encontros divertidos que trarão muito entretenimento e conhecimento. Sempre receberemos aqui dois convidados. Um que nos contará cases da comunicação e outro que nos lembrará dos causos do agronegócio. Case e causos é informação relevante com gente interessante. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos, a BMRA. Bom, Ricardo, e já para começar nossa prosa, eu vou aqui apresentar nosso primeiro convidado, o Dalton Pastore. O Dalton é presidente da SPM. Ele esteve à frente de algumas das associações mais importantes ligadas ao setor, como a ABA e a ABAP. E, além disso, ele também é pequeno produtor rural, que ainda conecta mais ali os universos, né? Tudo bom, Dalton? É um prazer recebê-lo aqui. Diga um oi aí para quem nos acompanha através das redes sociais, das plataformas de agregadores de podcast. Tudo bem, muito obrigado. Prazer estar aqui. Oi para todo mundo que está acompanhando. E acho que vai ser divertido esse bate-papo. Tô gostando. Com certeza vai, Dalton. Obrigado. E vamos também ao nosso segundo convidado. O nosso segundo convidado, ele é um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Ele é um cara que já tem aí mais de 100 leões em Cannes. Então, assim, realmente é um currículo impressionante e tem participado de algumas das campanhas que emocionaram, que continuam emocionando a publicidade e a comunicação no Brasil. Ele também dirigiu uma das campanhas mais emblemáticas da TV brasileira, o Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, que ele ficou conhecido por esse slogan, principalmente, mas é a campanha aí Agro, a Indústria e Riqueza do País. Ele é o Sérgio Valente. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Cases e Causos. Diga um oi também aí para quem nos acompanha a partir de agora, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts. Abração para você que está acompanhando no clique aí, para você que está no View também. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui do lado de Dalton, um grande contador de história. Eu vou ficar calado e ouvir muito para poder aprender com ele. Bom, Sérgio, para a gente começar já então o nosso bate-papo, eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu início de carreira. Como é que foram as primeiras campanhas? Como é que tudo começou? Quais foram os grandes desafios no início de campanha? Foi um horror. Um horror. Aliás, a gente estava conversando um pouquinho isso aqui, um pouquinho antes de começar a gravar. Se você perguntar para uma pessoa qual foi a primeira campanha que você fez, é um desaforo. Porque é um horror. Sempre vai ser um horror. Sempre vai ser um desastre. Porque o processo criativo, ele é um processo de carpintaria. É um processo que você vai se lapidando, você vai aprendendo. Outro dia eu estava numa roda com um problema e eu acabei dando uma solução muito rápido. E aí eu pensei assim, nossa, como você consegue fazer isso tão... Cara, não é rápido. Ter uma ideia de uma hora para outra demorou 40 anos. Então, das primeiras campanhas lá de trás, como redator, na DIE, depois na Propeg, na Publivendas, na DM9 da Bahia, até onde eu acabei chegando, é uma trajetória de refinamento, é uma trajetória de... Mas, olha, para poder não deixar sem resposta, tem uma que eu adorei ter feito, que era pequenininha, tinha uma concessionária lá na Bahia que chamava Retiralto. E eu nunca esqueci essa campanha. Ela chamava Retiralto e ela tinha uma prima rica que se chamava Frutos Dias, que era a grande concessionária. Lá na Bahia é um horror. Porque lá na Bahia, nessa época, você fazia imobiliária, concessionária, era varejo, feira dos tecidos, era tudo verba pequenininha.
Nizam tem uma frase muito engraçada que ele diz que lá na Bahia não tem verba, tem esmola. Mas a Bahia acabou mudando e ela acabou dando grandes publicitários para o Brasil. Bom, essa concessionária, o grande barato dela era que tinha uma oficina. E ela era uma oficina muito boa. E quanto mais gente fosse para a oficina, mais legal seria. Porque gente na oficina significa ao alcance do vendedor da concessionária. Então eu precisava turbinar a oficina. Aí eu inventei uma história. O baiano é muito onomatopeico, né? É muito ritmado, tem muita musicalidade. Aí eu fiz a campanha toda em cima de onomatopeia, que era o seu carro tá cheio de trique-trique, ele vai ficar vrum-vrum. O seu carro tá cheio de coffee-coffee, ele vai ficar vrum-vrum. Seu carro tá cheio de nheque-nheque, ele vai ficar vrum-vrum. Porque, no fundo, as pessoas não querem saber da rebimboca, da parafuseta. As pessoas dizem, pô, esse carro tá cheio de nheque-nheque-nheque-nheque. Deixa esse carro vrum-vrum. Aí o cara pega e diz assim, ó, o problema é amortecedor, nheque-nheque. Eu adorei ter feito essa campanha. Foi uma coisa muito pequena lá na Bahia, mas eu acho que é do somatório dessas coisas pequenas que acabou me levando aonde eu cheguei. Sensacional, Sérgio. Aliás, mesmo sendo feita há muito tempo, é sensacional a ideia. Não diz esse negócio de muito tempo não, que parece que eu sou mais velho do que eu já sou. Não, mas vamos falar de um case, de uma campanha que é mais recente, que a gente até comentou sobre isso quando nós estávamos conversando aqui antes da gravação, que é Itaú. Você fez várias campanhas para o Itaú e uma delas foi do iDigital. Essa campanha ficou marcada, foi uma campanha extremamente emblemática. Fala um pouquinho dessa ideia, assim, qual foi o momento em que efetivamente vocês criaram o símbolo, assim, estava tão à mão isso? O pior é que estava. Eu lembro muito, eu era redator na DM9, não era diretor de criação, não era nada. Aliás, esse foi o trabalho que me levou a me tornar diretor de criação na DM9. Eu tenho um carinho muito especial por ele exatamente por isso. Na época, o Alcir Gomes Leite, ele era o atendimento do Itaú. E aí ele chegou para mim com esse pedido, ó, a gente precisa colocar o Itaú no centro da internet. Porque tinha virado o ano 2000, o Bradesco estava fazendo um trabalho de site muito bom, e o Itaú precisava construir essa imagem. Aí eu desenhei um arroba. Eu disse, puta, qual é o símbolo da internet? Um arroba. Quando eu olhei para o arroba, eu vi que tinha um A dentro do arroba. Porque é um A com uma rodinha do lado. Aí eu falei, pô, e se a gente trocar esse A por um I? E aí surgiu o iDigital, porque trocou o A pelo I. Tem um monte de história super interessante ligada ao Itaú, mas eu acho que talvez a coisa mais importante que eu queria deixar, que eu sempre procuro deixar claro, nenhum trabalho de propaganda é resultado da genialidade de uma pessoa. É um conjunto. Eu acho que não tem gênio maior do que um coletivo. E essa campanha, tudo bem, fui eu que criei, saiu da minha cabeça trocar o A por um I, mas a campanha não seria o que ela foi só porque alguém teve a ideia de trocar um A pelo I. Teve um trabalho de direção de arte fantástico do R.A. Teve um trabalho de direção em si do Nizam incrível, um trabalho de acompanhamento do Alcir, do Paulo, porque essa campanha tinha que virar verdade, um trabalho magistral do Matias, diretor, na época diretor de marketing do Banco Itaú, que foi o cara que soube olhar para isso e reconhecer nisso todo o potencial. Inclusive tem uma peculiaridade, porque a gente queria um filme manifesto, né? Eu sempre costumo dizer que toda boa campanha, ela precisa começar ou com um grande texto ou com uma grande música. O brasileiro é assim, ele tem essa gênese, e a gente precisava de um grande texto, e ninguém acertava o texto. Ninguém acertava o texto. Quem fez o texto do lançamento dessa campanha foi o Nizam. Eu sou o banco que escolheu você, o banco que pisca para você, eu nunca esqueço isso. É um texto primoroso para uma campanha magistral conduzida de uma forma brilhante pelo Antônio Matias. Eu acho que se não fosse do outro lado o Matias, essa campanha não seria o que ela acabou se tornando. O feito para você é resultado de consistência, é resultado de fé
e confiança em propaganda, no território criativo que a marca abraçou. Muito bom, Sérgio. Parte da tua fala nos lembra muito o agro, principalmente quando você fala de cocriação, de cooperativismo. O cooperativismo é o que faz a coisa andar. Muito bom, muito legal. Bom, Dalton, vamos falar um pouco da tua carreira, da tua trajetória. Você lembra ainda como você entrou na propaganda? Quer dizer, como é que a propaganda entrou na tua vida? Como é que foi os teus primeiros anos, as tuas campanhas, as tuas apresentações? Como é que foi isso? A propaganda entrou na minha vida desde muito menino. Eu, menino, recortava anúncio de jornal, eu conhecia todos os jingles, eu conhecia todos os filmes de propaganda. Eu não sabia que existia agência, não sabia que existia mídia, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Isso para mim sempre foi muito, desde bem criança. Eu era aquele molequinho chato que canta aquela música, eu cantava todos os jingles, sabia todos eles, sabia todos os comerciais, recortava anúncio, imagina. Então eu sempre soube que eu queria fazer aquilo. E quando eu tinha uns 19 anos, eu acho, 18, eu, por um acaso, descobri que existia agência, descobri que existia uma agência na Bela Vista, fui lá, bati na porta e, por alguma razão, sei lá eu por qual, me receberam e me deram um estágio de redator. E eu comecei assim. Então, fui redator muitos anos. Depois de redator, acabei me envolvendo com o negócio. Eu sempre fui muito interessado em aprofundar. Acabei me envolvendo com o negócio, acabei indo para gerenciando conta, atendendo cliente, aprendi mídia. Aí eu fui entrando e fui ficando redator, atendimento, planejamento. E assim foi. Publicitário. Mas sempre soube, não tive nenhuma dificuldade para escolher meu caminho. Um publicitário completo, né? Ele é. 360. Agora, e essa ligação com o agronegócio? Você é um pequeno produtor. Como é que é isso na tua vida? Meu pai veio do interior, né? E a gente sempre gostou de fazenda, sítio, essas coisas. Então, a hora que eu tive a primeira chance, comprei uma fazenda e assim foi. Mas eu não sou... Eu sou... Na minha carreira de produtor, eu sou o contrário de publicitário. Tudo que eu fiz como produtor deu errado. Eu, inclusive, sempre digo assim, ó, o pessoal do agronegócio devia me procurar e falar, o que você pretende fazer? Eu falei, estou pensando em criar gado. Eles me pagam para não criar, entendeu? Igual, lembra do Lampião que o pessoal pagava para não invadir a cidade? Eles deviam me pagar para eu não entrar no negócio. Vou plantar soja. Não, pelo amor de Deus, pague uma grana para volto não plantar soja. Mas a gente já vai falar sobre isso daqui um pouco. Mas, pô, tem tamanho assim para plantar soja? Caraca, o cara é um macrofundiário. Muito bom. Ô, Sérgio, vou te falar uma coisa. Eu trabalho no agro, e aí, vira e mexe, quando me apresenta, assim, eu trabalho com agro, o pessoal, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Virou um jargão, né? Uma campanha que realmente entrou na cultura popular, né? E a gente vai querer falar um pouco sobre a campanha, como é que ela surgiu, criou. Mas antes disso, a gente vai ver uma das peças do começo da campanha. Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Sérgio, acho que é uma grande oportunidade e muita gente tem essa curiosidade. Como é que surgiu o insight? Como é que foi o processo de criação? Fala um pouco dos bastidores e como é que chegaram nessa campanha que teve tanto êxito. Rapaz, é assim.
Tem vários pontos que eu acho interessante trazer luz sobre essa campanha. Primeiro, a gente precisa lembrar que ela não é uma campanha do setor. Ela não é uma campanha institucional. Ela é uma campanha de uma emissora. É uma campanha de um canal. Não um canal TV, porque a Globo é muito mais do que só um canal TV. Um dos trabalhos que eu fiz na Globo foi exatamente essa confluência de marca, né? Para que tudo fosse Globo e não apenas uma determinada manifestação dela. Mas o projeto Agrotech, Agropop, Agrotudo é um projeto de comunicação para a Globo. Só que aí é uma coisa que a gente acredita que quando você tem na mão um grande poder, é uma meio filosofia Homem-Aranha, todo grande poder tem uma grande responsabilidade. Eu acho que quando você tem o poder de chegar, na época, com um alcance acima de 90%, acima de 95% que a Globo tinha quando essa campanha foi lançada, eu não sei os números atuais, mas é uma responsabilidade muito grande e é uma oportunidade muito grande. Como surgiu a ideia? Simples. Vili me chamou na sala dele, a gente trabalhava aqui em São Paulo, eu ficava muito entre São Paulo e Rio, mas toda segunda-feira eu ficava aqui em São Paulo. O Vili me chamou na sala dele, fui lá conversar, e o Vili colocou uma dificuldade, colocou um problema. E qual era o problema? A Globo, ela vendia os seus espaços, ela se colocava... Eram dois problemas. Ela se colocava muito bem. Todos os anunciantes do universo urbano naturalmente procuram a Globo. Existe uma grana enorme no entorno do universo agro. E aí eu não estou falando só de trator, Massey Ferguson e bota 7 léguas, não. Eu estou falando de tudo, porque... Aliás, essa foi a minha pergunta para Vili. Vili, me explica aí esse universo agro. Aí ele começou a dizer assim, Sérgio, o universo agro é viagem para Paris. O universo agro é chip. O universo agro é carro esporte. O problema é que as pessoas pensam no arquétipo universo agro e pensam em 4x4. Mas agro usa 4x4 para trabalhar, para comprar Ferrari para andar. Tem uma história famosa de um determinado fazendeiro que construiu uma pista na casa dele, na fazenda dele, para poder ele ficar andando com a Ferrari dele. Tem muita riqueza. E as pessoas são pessoas. As pessoas elas não são um boi, elas não são... não são máquinas, elas não são criadoras de boi. Elas são pessoas que têm desejos. E os desejos das pessoas são os mesmos. Então, qual era a ideia por trás? Bom, a gente abraçar duas coisas ao mesmo tempo. O Vili é do universo agro, ele tem fazenda, ele tem tudo desse universo, e ele dizia, cara, a gente precisa resolver esse problema. As pessoas têm que ele está falando é o Vili Haas, que era superintendente comercial da... Muito obrigado. É por isso que ele é esse lorde que faz todo mundo entender as coisas. E aí, eram as duas coisas. A gente precisava abrir um espaço, a gente precisava mostrar que a Globo chegava no agro como um espaço de oportunidade, e a gente precisava mostrar que as pessoas tinham uma visão muito míope sobre o que diz respeito ao agro. E aí, como que isso foi criado? Também não tem muito glamour, não. Eu estava de pé do lado do Vili me falando, eu falei, o que é agro? Ele falou, agro é Paris, agro é chip, agro é faculdade de ponta, agro é medicina. Aí eu virei, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Resolveu, pronto, saí. Foi literalmente assim. Agora, do agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tava eu, ele e Marcelo Duarte, que era o braço direito dele, no comercial. Aí um olhou para a cara do outro e disse assim, é isso que a gente precisa fazer. Bom, é isso que a gente precisa fazer. Aí isso aqui teve uma trajetória muito grande. Isso não teria existido se não tivesse o apoio do jornalismo, que a Cris Piacentini, ela, na época, diretora de jornalismo da Globo em São Paulo, ela abraçou o tema, Agrotech, Agropop, Agrotudo. Ele também não seria isso se não tivesse tido o talento de direção de arte da minha turma, porque a gente não queria que ficasse careta, a gente não queria que ficasse jornalístico, a gente queria que ficasse publicitário. Então, o André, o Leandro,
Eles ajudaram muito, que eram do time da comunicação. Então, eles trabalharam junto com a turma do jornalismo. E aqui trabalhou, o time era formado por comunicação, jornalismo e comercial. Porque isso precisava ser bacana. Ele foi lançado com um jingle, que, se eu não me engano, foi da Comando S, que implementava esse agroetec, agroepop, agroetudo, de um jeito meio cantado, meio falado. E de novo, lições do meu querido amigo Matias. Consistência. Ele tinha uma frase muito boa. Comunicação é como um muro. Você tem que colocar um tijolo em cima do outro. Não pode ser um tijolo aqui, outro tijolo ali, outro tijolo ali. As pessoas têm ejaculação precoce com ideia publicitária. E é gente covarde, porque é frouxa no primeiro momento, na primeira dificuldade. No primeiro balançar do barco, muda para outra coisa. Aí você não constrói nada. Tudo o que ficou porque ficou muito tempo. Just Do It, feito para você, agroetec, agroepop, agroetudo. Os grandes conceitos da história da comunicação moderna, eles são produto de uma boa ideia, de uma boa solução. Agora, eles são resultado de consistência. É por isso que eu falo que eu tenho uma expressão que eu uso muito: solução valente. Ela precisa ser uma solução valente. O que é uma solução valente? É uma solução que dá medo. Agora, qual é a vantagem dela? Ela dá resultado. O Matias foi corajoso ao aprovar o e-digital. O Vili foi corajoso ao aprovar o Agretec, Agropop, Agrotudo, porque ele dizia tudo que o agro não era, mas era tudo que a gente queria que as pessoas percebessem. E deu um resultado muito grande para a emissora. Tanto deu resultado para a emissora, quanto deu resultado para o universo agro, para a imagem do setor. Antes de você entrar na próxima pergunta do Dalton, eu queria, só para a gente complementar o tema que o Sérgio está trazendo, queria fazer uma pergunta para o Dalton se hoje a gente tem essa percepção, e é muito falado, do quanto que a comunicação do agro precisa melhorar, né? E precisa furar a bolha, principalmente. Campanhas como essa ajudam a furar a bolha? Ajuda, com certeza. Essa campanha que o Sérgio acabou de falar foi um sucesso, melhorou a imagem do agro e só positivo, não tem nada negativo, só positivo. A dificuldade que eu vejo nas campanhas de setor, né, você pega um setor e quando ele começa a se defender. Quando um setor faz uma campanha para contar a importância dele, é porque ele não tem importância nenhuma. É porque a importância dele já foi maior. Então, fazer campanha para se defender, que não é o caso dessa, mas fazer campanha para se defender, não, o agro é importante porque emprega tantas pessoas, não, o agro é importante porque não sei o quê, não, se não fosse o agro... Para! Eu tinha um dos meus primeiros clientes na Carilo Pastor, era um fabricante de papel e celulose, meu amigo querido, e um dia ele me contou que tinha aparecido uma agência lá e levado para ele uma ideia de fazer uma campanha sobre a importância do papel. Sabia que se não fosse o papel não existiria guardanapo, sabia que não existiria não sei o quê, e eu falei para ele, mas para que você vai fazer um negócio desse? O consumidor não está comprando papel? O consumidor não aceita papel? O que você quer? Qual que é o objetivo? O que você quer? Você quer que o cara se ajoelhe e te agradeça por você fabricar papel? O que você quer? Não, é que a gente é criticado. Você é criticado porque tem a imagem de que o papel consome mata nativa. Esse é o problema. Você não tem que responder de outro lado. Enfrenta lá, o problema está aqui. Não vem bater na minha casa, eu estou sentado na minha porra do meu sofá, assistindo novela, e você vem me encher o saco, que se não fosse você, eu não tinha guardanapo, papel higiênico. Sensacional. Não é? Então, vai enfrentar onde o problema está. Vai mostrar que você não corta mata nativa, que você planta, que você não polui, que você limpa a água que você usa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Sempre que um setor começa a fazer uma campanha para se defender, é porque ele está sendo atacado. E, geralmente, ele se defende mostrando coisas na qual ele não está sendo atacado. Você sabe que você está falando isso e só está me lembrando uma conversa que eu tive. Eu vou me poupar só de dizer quem foi. Mas que as pessoas têm uma neura de se defender. É claro. Tem uma necessidade de se defender. É como se ela, na prepotência dela, acreditasse que ela tem o poder de construir um quebra-mar que vai impedir a onda. Ô, Sérgio, eu era presidente da BAP, estourou o mensalão. Uhum. As agências foram criticadas, né? Vocês se lembram disso.
E eu recebi um monte de gente reclamando na BAP que a BAP tinha que fazer uma campanha mostrando o quanto de pessoas nós empregamos, o quanto nós movimentamos da economia. E eu dizia o seguinte, mas alguém está dizendo que a gente não emprega? Alguém está dizendo que a gente não movimenta a economia? O que estão dizendo é que a gente foi usado para fazer desvio de verba. Então vamos falar que a gente, Vamos falar do problema. Vamos falar do problema. Não adianta eu falar para você, você fez isso, você fez aquilo. Não, eu estudei. Eu não falei isso. Né? Então o setor tem que tomar muito cuidado para não fazer campanha se defendendo. Quando alguém está se defendendo, olha, eu sou importante por causa disso. Se você tem que falar isso, você já era. Não, e também não adianta nada você ficar dizendo que todo mundo já sabe. É óbvio. Porque se você diz o que todo mundo acha... Tem uma frase do Einstein que eu adoro. Que é se você não encontra uma nova resposta fazendo as mesmas perguntas. Se você não mudar os ingredientes, você não faz outro prato. Você não cria um novo sabor. Mas você precisa trazer outras coisas. Né? A tendência é essa. Porque as pessoas são muito preguiçosas. A tendência é essa. Você é acusado de uma coisa e você se defende mostrando outra coisa que você não está sendo acusado daquilo. Aquilo não é o problema. Né? Tá certo. Sérgio, eu quero pegar duas falas tuas. Essa última, que as pessoas são preguiçosas e... Já está distorcendo o que o Sérgio falou. Não. É isso que ele falou. São preguiçosas em si. Dalton, dá para você ficar junto de mim o resto da vida? Porque do jeito que eu falo bobagem, eu preciso da sua sabedoria me consertando. Não, mas vai fazer sentido. Espera um pouquinho, Dalton. Vai fazer sentido. Preguiçosas no sentido de pensar, né? Vamos pensar. E sobre campanhas consistentes, né? Você vê hoje, como é que você vê a comunicação atualmente? Porque... Eu acho um tesão a propaganda, a comunicação atual. Desculpe lhe interromper, mas tem um ditado lá na Bahia, que é assim, é de como você enche um caminhão de melancia. Você sabe como enche? Não tenho a mínima ideia. Então é o seguinte, você pega o caminhão, enche de melancia, aí você bota o caminhão para dar uma volta no quarteirão. Normalmente o lugar de melancia tem muito buraco. À medida que o caminhão vai passando nos buracos, as melancias vão se acomodando. E quando ela se acomoda, ela abre espaço para mais melancia. Eu acho que comunicação é isso, é um caminhão de melancia. A gente tem um monte de coisa entrando. E você precisa saber que quando uma coisa entra numa sala, ela reposiciona as outras. Você olhar e dizer que vou dar um exemplo de um lugar que eu vi. Porque a TV aberta, o FTA, a TV aberta, ela perdeu muito espaço para redes sociais. Perdeu. Mas ela perdeu importância? Não. Quem fala isso é um idiota. Na realidade, ela ganhou uma outra importância. Ela ganhou uma outra relevância. E as redes sociais, elas são maravilhosas para promover um engajamento, não só rede social. Eu costumo dizer que tem comunicação one-to-one, one-to-millions and million-to-millions. Eu acho que as redes sociais é millions-to-millions. São milhares de pessoas gerando conteúdo para milhares de pessoas. O one-to-millions, one-to-million é o FTA, é a TV aberta que chega em milhões de pessoas de uma única vez. E o one-to-many é porque você tem um universo maior, o one-to-many of ones. É um jeito diferente de você olhar. E eu vejo muita gente fazendo uma coisa brilhante. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando, porque as redes sociais, os influenciadores ganharam muito dinheiro com as redes sociais como elas são hoje. Ganharam. Eles vão continuar ganhando? Não. Não. Se eles não se reinventarem, se eles não encontrarem os seus diferenciais, essa moda, essa onda, esse tsunami dos influenciadores vai passar. Então, esse monte de gente que tem milhões de seguidores, primeiro que eu não acho que eles têm seguidores, eles têm fiscalizadores. É gente que está vendo as idiotices que você faz. E as idiotices que você faz não agregam valor a você. Eu não estou dizendo que todo mundo faz idiotice, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, quem ganha muito dinheiro fazendo idiotice é palhaço, é humorista, e tem um monte de humorista maravilhoso na internet. Mas eu acho que esta onda das pessoas olharem os influenciadores só pela quantidade de seguidores dele, isso vai acabar. Há muitos anos atrás, eu vi uma palestra em Cannes do estrategista do Obama.
E ele fez um raciocínio de alfas, betas, gamas e deltas. Vê se isso não tem tudo a ver com a comunicação mais contemporânea. Ele dizia que cada pessoa tem que ter uma responsabilidade, na época campanha do Obama, cada pessoa tinha a responsabilidade de conversar, converter e convencer 100 pessoas. Só que não lembro se era 100, mas vamos botar 100, não tem problema. 1 para 100, cada um dos 100 para mais 100, cada um dos 100 para mais 100. Aqui em cima estão os alfas, propagadores das verdades. Mas eles são micro-influenciadores. E, às vezes, um micro-influenciador tem muito mais poder de consistência, de distribuição de mensagem, de propagação de mensagem, do que macro-influenciadores que todo mundo sabe que quando um macro-influenciador está falando alguma coisa, ele está fazendo propaganda, ele está fazendo publi, ele foi pago para fazer isso. Se ele foi pago para fazer isso, isso não é tão verdade. E o seguidor dele, o follower dele, a audiência dele, percebe, porque fica fake na voz dele. Eu acho que o universo das redes sociais ainda vai dar muito dinheiro para muita gente. Mas a diferença é que ela vai dar muito dinheiro para os melhores. E aí, compadre, em qualquer segmento, se você está assistindo isso, em qualquer segmento, se aprimore, estude, veja o que estão fazendo. Como sempre foi. Como sempre foi, em tudo. Rádio. A nossa, né, publicidade, agora que a gente começou, pega o início da publicidade, era precária como essa, era primitiva, né? Essa evolução é normal. Eu sempre falo que, assim, tudo evolui. A humanidade só anda para frente. Pode dar uns engasgos, um tropeção, mas só anda para frente. Espelho retrovisor é bom só para você não deixar ninguém ultrapassar. É isso. Só anda para frente. Perfeito. E, Dalton, em 2011, num congresso da BMRA, um congresso de marketing, você inclusive participou, você foi um dos palestrantes, se debatia muito essa questão do agro fazer muito bem a comunicação dentro da porteira. Não é à toa, por exemplo, que hoje nós temos aí 6 emissoras de TV com programação totalmente voltada à agropecuária, 100% do tempo voltada à agropecuária, mais de 40 títulos de revistas, centenas de portais, de sites que conversam com o segmento, quer dizer, fala muito bem da porteira para dentro. Mas, naquela época, se falava que o agro precisava se comunicar com a sociedade urbana, quer dizer, ter essa relação com a sociedade urbana. Passados aí os 14 anos, você acha que isso mudou, que essa situação mudou, o agro começou a se comunicar? Haja visto, inclusive, alguns exemplos que a gente vê veiculando. Você acha que essa situação mudou, avançou? Eu acho que sim. Eu acho que avançou sim, eu acho que melhorou a imagem do agro. Não vou dizer que está a imagem perfeita, ideal, até porque eu não tenho estudos para poder avaliar dessa forma. Mas, com certeza, melhorou. Com certeza melhorou a imagem do agro. Agora, o agro no Brasil ser atacado como em alguns momentos, em alguns canais, é de uma injustiça tremenda, né? Porque é um setor, todo mundo sabe, não vou ficar repetindo aqui, que aliás esse é outro erro que os setores cometem, é de ficar repetindo as mesmas coisas para quem já sabe, né? Em vez de comunicar para fora. Repetir não é consistência, né, Dalton? Não é. Não adianta ficar repetindo para quem acredita, né? Todos nós sabemos o que é e ficamos falando entre nós mesmo. Então não adianta. Mas a importância do agro para o Brasil e para o mundo, a importância do agro brasileiro para o mundo é tremenda, é uma coisa estúpida, é um negócio estupendo, né? E quaisquer críticas que vêm sempre, geralmente, na área ambiental, são absolutamente infundadas, são mal defendidas. Essas eu acho que são mal defendidas. Acho que esse é um problema que tem que ser enfrentado. O agro um dia vai ter que enfrentar isso e, infelizmente, para nós não é com publicidade, mas vai ter que enfrentar, porque as críticas são erradas, são com bases tem bases falsas, né? E são imponentes, são presentes, prejudicam, atrapalham, né?
Enquanto que você tem um setor de uma importância para a alimentação global que é tremenda, tremenda. A vocação brasileira para o agronegócio, o talento brasileiro para o agronegócio, a dedicação do produtor brasileiro, do qual eu sou testemunha indireto, é glorioso. É um negócio muito diferente do resto. Eu, por causa das minhas entradas aí no agro, acabei convivendo um pouco com produtores norte-americanos na área de gado. Eu importei gado dos Estados Unidos, eu fui criador de Brahman, e eu acompanhei e vi como é a vida do produtor, do fazendeiro americano, do rancheiro americano. O nível de dedicação, de paixão, de entrega do produtor brasileiro é insuperável. Então você tem o clima, você tem a geografia, você tem a água, você tem tudo de positivo no Brasil e gente com um talento tremendo, com um nível de conhecimento que a gente desenvolveu no Brasil. Eu vou contar só um detalhe aqui. Eu comecei a criar Brahma. Eu na minha fazenda, resolvi criar um gado de raça, de elite, vi umas fotos de Brahma, me encantei com o Brahma, falei, vou criar Brahma. Contratei um cara que criava Brahma no Paraguai, começou a me explicar como é que era. Resumo da ópera, descobri que era o melhor criador do mundo, onde nasceu a raça, ficava no Texas, perto de Houston, em Hungerford, fui para lá, comprei 10 vacas, aquelas coisas geniais que a gente faz, né? Comprei 10 vacas, 3 touros e mandei de avião. Uma coisa normal, né? Mandar um boi de 1.000 quilos de avião para o Brasil. Né? Fica na propaganda da tudo inteligente. E ali... Aliás, eu não tenho a menor ideia. Como faz para mandar 7 vacas e 3 boi? Manda o quê? De navio? Eu não de sei. Avião. Mas manda de avião mesmo? De avião, avião. Dorme? Não, você tem que mandar fazer um curralzinho específico. É uma coisa assim, insana. Não conta para ninguém que eu fiz isso no nosso setor. E aí eu comprei essas 10 vacas e comecei a fazer FIV, né? Fertilização in vitro. E em um ano, eu multipliquei dessas 10 fêmeas e dos 3 machos e mais umas 400 doses de sêmen que eu comprei, eu multipliquei o rebanho para 300 cabeças. E eu trouxe o americano que me vendeu o gado, trouxe ele para o Brasil e recebi ele na minha fazenda. Paguei a passagem, trouxe ele para o Brasil, foi para minha fazenda, não sei o quê. A hora que eu mostrei para ele o gado, ele fazia assim, ó. Mas como? Enfim, eles não conheciam a técnica de fertilização in vitro. Então você junta com essa paixão, a dedicação, o clima, a geografia, você junta isso... A técnica, o desenvolvimento técnico do produtor brasileiro é extraordinário. E aí a gente é criticado, né? O setor é criticado por coisas que não fazem nenhum sentido. Está desmatando. Bobagens de gente que está sendo paga para falar isso. Não é por acaso. Não é gente que está querendo defender a natureza. É gente que está sendo paga. É um trabalho orquestrado, bem feito, diga-se de passagem. Eu só complementaria com 2 pontos, Dalton, isso que você está falando. Porque eu acho que fora a contraposição desonesta, criminosa, eu acho que a contraposição é necessária. Não, a contraposição e tem que ter. Tem que ter. E a gente... não dá para você ficar... A contraposição te ajuda a melhorar. Te ajuda a melhorar. Pô, óbvio. Porque você olha, vê erro, por exemplo. Tem desmatamento? Tem. Agora é um desmatamento desonesto. E é um desmatamento que a indústria séria desse país não apoia. Só que não tem como fiscalizar. Como é que fiscaliza? Me contaram um negócio, eu não sei se é exatamente assim, pode ser que eu esteja contando a história errada. Mas é parecida com isso. O cara pega, desmata e cria o bezerro no desmatado. Só que aí ele vende esse bezerro para uma outra fazenda que está legalizada. Essa outra fazenda vende para outra fazenda que está legalizada. Com isso tem um negócio que ele limpa o registro do animal. Na hora que ele limpa o registro do animal, você tem uma indústria comprando um animal de alguém certificado e que, na realidade, teve um picareta lá atrás. Agora,
Tem picareta médico, tem claro. picareta arquiteto, Ah. tem picareta publicitário, tem picareta de tudo quanto é coisa, produtor, tem picareta dentista. O que a gente precisa é O que botar não- na cadeia os picaretas. E não criticar o E setor. não criticar o setor. Agora, Todo mundo também não adianta a gente pegar e ficar olhando, porque estão descendo o cacete. Estão fazendo o papel dele. Então, qual é o seu papel? Vamos parar de reclamar de que os outros estão fazendo a parte dele e começa a fazer a sua. Reclamar não adianta nada. Reclamar não né, Sérgio? adianta Quer dizer, nada. Se tem gente que está criticando e está sendo paga para isso, tem um trabalho orquestrado, você tem que fazer um trabalho de contra Não, isso. mas tem gente. É verdade, eu concordo com isso. Só que tem gente que está criticando por paixão. E com razão. Tem gente que está criticando com razão. Com razão. Tem gente que está criticando com fatos Mas e esse é bom, dados. esse é bom, esse é Então bom. vamos se unir com esse cara. Vamos montar um super cadastro que você ajude. Esse é bom porque ajuda a melhorar. Claro! Agora, esse é um papel da indústria, é um papel da indústria como um todo. Só lembrando que na indústria como um todo tem governo, tem educação, tem fazendeiro, tem tudo. Você sabe o que é difícil? Como é que eu vou convencer uma pessoa que é infinitamente mais rica do que eu, de que eu estou certo e ela está errada? Porque o fato é que muita gente, não estou dizendo que é todo mundo, mas muita gente no universo agro ganhou muito dinheiro dizendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, se defendendo dos mesmos jeitos. É muito difícil você convencer. Outro dia eu vi um evento, um determinado evento do agro, os caras dizendo, porque o agro é importante. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, isso não vai comer ninguém. Mas, Sérgio, pegando um gancho um pouco no que o Dalton trouxe, e aí fazendo um nexo com a campanha do Agritech, Agritudo, eu acho que o que aconteceu? Eu acho que em grande parte queria ver se você concorda com isso. A campanha trouxe muito trazendo você, olha, o agro está presente na roupa que você veste, ele está presente no cosmético que você usa, no banco do carro que você está sentado, o agro está presente em tudo. Isso foi extremamente salutar do ponto de vista de popularizar e dizer que o agro ele é muito mais amplo e está muito mais presente na vida das pessoas. No entanto, aí você pega a questão do influencer digital, ele chegou e falou assim, passou a trazer um pouco desse discurso reativo, que é, escuta, se você está vestindo uma roupa, você tem que agradecer um produtor rural. Se você Mas aí tá fica chato. E aí, então, exatamente. Fica chato. Exatamente nesse ponto. Onde é que eu acho que é aí que eu acho que Ninguém quer se sentir devendo. Eu não estou devendo, eu estou comprando uma roupa que foi paga. Você também se deu bem. Pelo fato, eu não tenho que ficar agradecendo o produtor. Não Volta tenho que ao ficar... caso que eu contei do papel. É o negócio do papel. Eu vou agradecer a indústria do papel por me ajudar a sair do banheiro todos os dias. Pelo amor de Deus. Como é que Isso você é vê a muito solução? chato. Como é que você vê essa solução para um Olha, discurso mais Verdade bem vestida. Por isso que eu falo que você não pode ser preguiçoso. Você tem que estudar. Todo problema tem uma solução. Agora, a solução pode ser uma solução covarde. O que é uma solução covarde? É uma solução óbvia. É isso que o Dalton estava falando, é ficar defendendo o papel, dizendo o papel é importante, é o cara... Agradeça ao produtor rural. Agradeça nada, eu estou pagando você, rapaz. A solução é não se defender daqueles pontos onde você não está sendo atacado. E enfrentar com coragem os pontos que você está sendo atacado. Por isso que eu... Melhorar o que você precisa melhorar e contradizer o que você já está fazendo bem. Por isso que eu inventei solução valente. Você precisa ter uma solução valente, uma solução que não seja covarde, uma solução que não seja óbvia. Tem solução não valente que funciona? Tem, várias. Elas só são mais caras. Você gasta mais grana, porque você tem que ficar veiculando e nunca vai ter este poder de você saber qual é o banco ao fazer um gesto. Isso é ter uma solução valente. Isso é olhar, investigar o problema, entender, estudar o que estão falando mal contra você. Ver o que tem de verdade no que tem. Corrigir o que você está fazendo Corrigir mal. o que você está errado. Trazer mais pessoas para a mesa. Não ter medo e criar uma onda positiva. Eu falo isso em todos os lugares que eu estou. Você não destrói uma onda negativa. Você constrói uma onda positiva. Isso é Newton. Qual é o princípio básico do movimento? Você tem um vetor para cá, um vetor para cá. Para onde a coisa anda, para onde o vetor for maior. Eu acho que na terminologia são dois vetores de mesma direção com sentidos opostos. Acho que é isso a regra. Quem ganha
Qual é a onda que ganha? Isso me lembra um ditado africano, que é maravilhoso. Você tem dentro de você o lobo da coragem e o lobo do medo. Eles vivem brigando dentro de você. Qual é o que ganha? O que você alimenta. Isso, ótimo. Sensacional. Bom, para vocês dois agora, a gente queria ter uma ideia sobre como é que nós juntamos na comunicação esse agro inovador, tecnológico, e ao mesmo tempo esse espírito de família, esse espírito empreendedor, esse espírito de dedicação à terra, do rural. Como é que a gente faz isso para poder embalar e apresentar isso para a sociedade sem ser agressivo? Fazer com que isso Essas são aquelas mostre... perguntas que jogam um contra o outro, né? Porque como ela não está combinada, eu sei lá o que é que Dalton vai falar. Será que eu vou concordar ou discordar? Eu acho que você vai. Eu vou falar primeiro. Eu vou me Discordar arriscar ou a falar concordar? primeiro. Vai concordar. Acho assim, qualquer ação de comunicação, qualquer ação de marketing, para falar de um universo maior ou de comunicação em particular, tem que ser uma resposta a um objetivo. Você vai fazer uma comunicação por quê? Qual que é o problema que você tem? Antes de você pensar o que você vai comunicar, você tem que pensar qual é o problema que eu tenho. Volta tudo aquilo que a gente estava falando até agora. Qual que é o problema do setor? Primeiro, o setor tem um problema, porque isso que o Sérgio lhe citou aqui agora. O setor vai bem, vende tudo, não sobra soja, ninguém joga soja fora, não joga boi fora. Olha, infelizmente não vendemos 75 milhões de toneladas de boi, vamos jogar tudo fora. Não aconteceu. Ninguém jogou soja fora. Foi vendido, foi tudo vendido. Então o produtor está continuando a fazer a vida dele do jeito que ele planejou. Qual que é o problema? Onde é que está o problema? Existe um problema? O problema é real? Existe um problema que é tal. Esse problema é porque a imagem do setor é criticada. E o que isso gera de prejuízo para o setor? A China parou de comprar? Os Estados Unidos parou de comprar? A Europa parou de comprar? Parou. Então está tendo um prejuízo real e verdadeiro. Então primeiro você localiza qual que é o problema. Localizou o problema, você vai fazer uma estratégia para resolver aquele problema. E a comunicação é a última ponta. A comunicação é a última ponta. O publicitário experiente, como o Sérgio, vai chegar e vai matar a sacada em 30 segundos. Aí você fala, pô, mas já veio com a campanha. Não, ele já veio com a campanha porque ele tem 40 anos de experiência e já pensou qual que é o problema, qual que é a estratégia, como é que eu vou solucionar, já pensou tudo automaticamente. Então, primeiro qual que é o problema? Esse é um problema real? Existe, de fato? Aí eu vou montar uma estratégia para resolver. É uma sequência, entendeu, Nicodemos? Tudo é uma sequência. A comunicação é o final. Eu só acrescentaria, concordo com tudo, eu só acrescentaria um ponto. Não tenta matar todos os coelhos com a cajadada só. Porque aí é que eu acho que é bobagem. A resposta bem direta ao que você perguntou é como faz para fazer as duas coisas. Não faz. Isso é um projeto de comunicação, não é uma execução de comunicação. Na execução de comunicação, eu concordo 200% no que o Dalton falou, ele é resultado disso tudo. O projeto de comunicação vem de cá de trás, do identificar o problema. E ao identificar o problema num mundo multimídia e multipossibilidades como é hoje, é você tentar encontrar qual é o papel de solução de cada um dos vetores. E é o conjunto desses vetores que vai levar à solução do seu problema. Então você precisa ser um maestro, não adianta você ser um virtuoso. O virtuoso é o Spala lá, que toca violino e que toca violino sozinho. E aí vamos combinar. Ficar tocando violino puro, sem nada, é chato pra dedéu se ele demora mais do que 3 minutos. Eu não aguento ficar ouvindo violino durante 3 dias. Eu vou começar a ficar agoniado. Agora, se você ouve esse violino dentro de uma orquestra, onde você tem um maestro que sabe dizer agora é isso, agora é isso, agora é isso, agora vamos todos juntos. Essa orquestração da solução é que eu acho que você tem um projeto de comunicação bacana. O mundo do agro ele é extremamente poético. Então vamos fazer poesia. O mundo do agro é extremamente tecnológico. Então vamos fazer tecnologia.
Se eu fosse do mundo do agro, eu dizer, vocês têm que promover um prêmio com MIT de tecnologia. MIT um dia eu falei uma ideia maluca. Eu falei assim, a gente tem que ter fazenda na Lua. Mas para que fazenda na Lua? Porque você agrega valor de marca. Você agrega valor de tecnologia para poder você produzir. Por quê? Porque para conquistar Marte, a gente tem que decolar da Terra um foguete mais leve. E ao você não levar o alimento, você decola mais leve, vai para um fator de gravidade mais fácil, que é a Lua, e da Lua você vai para Marte. Se você tivesse produção de combustível e produção de alimento na Lua, Marte já estaria habitado. É maluquice? É. De onde eu tiro essas maluquices? Um pouco. De onde eu tiro essas maluquices? Indo para South by Southwest, pensando o mundo, vendo, lendo, viajando e encontrando soluções inusitadas para problemas reais. Uma solução valente, ela não pode ser uma solução em busca de um problema. Ela é sempre consequência de um problema. Então, estuda o problema, entende o problema e confia em alguém que está trazendo uma solução multidisciplinar para você. Não tenta fazer tudo de uma vez só. Sensacional, pessoal. A prosa está boa, mas nosso tempo está chegando ao fim. Ficaríamos aqui com vocês mais horas, mas já estamos esgotando. Eu acho que... Com certeza, Nicodemos. Eu acho que a gente tem sempre a aprender, então a gente aprendeu bastante. E assim, a gente está fazendo um trabalho aqui que deve chegar para muitos estudantes de publicidade, de comunicação. Então, assim, é uma oportunidade sensacional de ouvir profissionais do quilate de vocês e a experiência e cases, causos. Oportunidade sensacional é o que essa galera da SPM tem de poder conviver com monstros sagrados como... Imagina. Eu estou muito feliz de estar lá. Esse trabalho na escola é extraordinário. E essa é outra área na qual eu testemunho todo dia, né? Às vezes alguns amigos me falam, pô, no meu tempo de escola, a gente era melhor estudante, a gente sabia. Eu falo, mano, cara, não fala uma asneira dessa. A gente não sabia nada perto do que essa garotada sabe. Só anda pra frente. Sabe? É isso. Aliás, a SPM está de parabéns. Vocês, inclusive, têm um grupo de estudantes lá que chama AgroSPM. Sim. É sensacional. Sim, é o núcleo de estudos. Temos tido muito êxito com os projetos que a BMRA tem feito com a SPM. Para nós é uma honra estar... E a molecada é boa, né? São bons, são muito bons. São bons. Bom, pessoal, a gente quer agradecer aqui a tua presença, Dalton, a tua presença. Sérgio, sabemos que as agendas de vocês são apertadas. E eu quero que vocês façam agora as últimas considerações, começando por você, Dalton. Bom, para mim foi um prazer participar dessa conversa, estar ao lado do Sérgio, que é um amigo querido de muitos anos, por quem eu tenho uma grande admiração. Já competimos juntos, já competimos pelos mesmos clientes, não é fácil competir com ele, graças a Deus que eu não compito mais. Mas foi sempre... Isso foi um negócio interessante da minha trajetória. Eu competi com todos, né? Com todos. E, graças a Deus, sou amigo de todos. Sempre fui amigo de todos. Quem não é amigo de Dalton é besta. Uma coisa bem legal. Fui privilegiado com isso, né? Não, é porque quem não é amigo seu é besta demais. Ó, eu queria agradecer a vocês, agradecer a paciência de você que está assistindo. Eu espero que tenha contribuído de alguma coisa. Tem uma frase que eu uso muito, que eu não gosto de dividir, né? Quando eu vou em restaurante, o nego fala, vamos dividir o prato. Eu digo, qual coisa odiosa na minha vida dividir? Porque dividir é o princípio de todo mundo vai ficar com menos. Especialmente comida, né? Isso Especialmente não. comida. Eu gosto de compartilhar. Compartilhar é legal. E hoje foi um momento de compartilhar. Então, desculpa as brincadeiras, mas tudo o que eu falei é o que eu acredito. É o que eu acredito. Eu acho que o setor precisa parar de pregar para convertido. E parar de dizer Pai Nosso para quem sabe Pai Nosso de cor. Isso aí. Então, inventa um jeito diferente. Sabe que eu fiz uma época um trabalho para a igreja. Aliás, eu adoro porque eu fiz um trabalho para a igreja e para o candomblé. Eu fiz um trabalho para a igreja uma vez que
chama Anjinhos do Brasil. Eu criei uma família de anjinhos que ajudavam, porque o princípio básico é como que a gente vai fazer? O princípio básico da igreja é evangelizar, chegar em mais pessoas, levar a palavra para mais pessoas. Só que se você arrumar um jeito bacana de chegar nas crianças, você está criando você está criando o futuro. Então eu criei uma família de anjinhos para isso. E uma das coisas que os anjinhos ensinavam era o Pai Nosso. O Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor. Só que eles ensinavam de um jeito diferente. Não é do mesmo jeito, porque o mundo muda, os códigos mudam. Então, galera do agro, vocês estão assistindo aqui os cases e causos. O mundo mudou, gente. O mundo mudou. O mundo está diferente. Onde é o mundo que você vive? Se você acha que o mundo continua sendo aquele mesmo mundo do seu bisavô, rapaz, abra a cabeça. Porque se você ganhou muito dinheiro fazendo isso, você pode ganhar mais dinheiro ainda. Você pode contribuir com um planeta muito melhor. Você vai fazer seus bisnetos terem um puto orgulho de que você foi um cara que contribuiu para a preservação do planeta, para a preservação da espécie. Rapaz, se a gente não cuidar do planeta, não vai ter fazenda. Porque não vai ter planeta, não vai ter pessoa, não vai ter nada. E o que é mais legal é que a imensa maioria da galera que vive no campo tem essa consciência da sustentabilidade da terra, da sustentabilidade do ar. Vive disso. Porque vive disso. Agora, vamos contar essas histórias de um jeito mais gostoso, sem ficar culpabilizando a sociedade, porque vocês não dão importância para o agro. Não, vocês do agro não se dão importância. Para que o mundo inteiro reconheça a sua importância. Eu acho que comunicar é tech, comunicar é pop, comunicar é tudo. Sensacional. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Dalton. E você, que esteve até agora com a gente, siga o Case e Causa nas redes sociais. No YouTube nós estamos lá, nos principais agregadores de podcast, para você também saber dos próximos lançamentos. Não é isso, Ricardo? Verdade, Escobar. Para nos acompanhar, siga-nos nas redes sociais, no YouTube e nas principais agregadoras de podcast. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e Causos, ABMRA.